galera, no vídeo anterior nós vimos as subordinadas substantivas subjetivas. Agora a gente vai falar sobre a objetiva direta. Objetiva direta é aquela que o próprio nome já diz, exerce a função de objeto, o que? Direto. Ou seja, é aquela em que não há preposição, não há necessidade de preposição. Né? Quando eu olho para o verbo, a pergunta que eu faço a ele apresenta o quê? Na verdade, mostra que a gente não precisa de preposição, ok? Então, vamos lá. O primeiro exemplo que eu quero trabalhar com vocês, está na folhinha, é o seguinte. Todos querem que você seja aprovado. Vamos lá, tem um verbo aqui, outro verbo aqui. Todos querem barra e a outra aqui é a oração principal, ok? Só que ela tem uma relação de dependência, então aqui eu tenho a minha oração subordinada. Então vamos lá. Tem um quezinho aqui. Poxa, será que é conjunção integrante? O que eu tenho que fazer para saber? Tem que substituir o que por isso. Então, todos querem isso. Faz sentido? Sim ou não? Sim. O isso está substituindo quem? Toda a minha oração subordinada. Ok? Então, vamos lá. O que eu falei para vocês? Desculpa, meu nariz está coçando demais. Então, vamos lá. Que a minha estrutura é sujeito, verbo, complemento. Ok? Isso da minha oração principal, tem que olhar pra ela, tá? Vamos lá. O que eu tenho? Quem quer que você seja aprovado? Quem querem, entre aspas, tá? Eu sei que a pergunta é estranha, tá? Mas quem é que quer que você seja aprovado? Quem? Como aqui no plural eu falo querem, tá? Que querem alguma coisa? Todos. Todos é o meu sujeito. Então, veja, a minha estrutura tem que ser sujeito, verbo, complemento. Tem o sujeito? Tenho. Quem é? Todos. Tem o verbo? Tenho. Qual é a estrutura? Sujeito, verbo, complemento. Tem verbo? Tenho. Tá faltando o que, meu? Complemento. Vamos lá. Todos querem isso. Quem quer alguma coisa. Querem isso. Vejam que o meu verbo, né, a minha oração principal está ligada à minha subordinada sem auxílio de preposição. Ou seja, a minha principal está ligada à minha subordinada de uma forma direta. Se ela está ligada diretamente, a minha subordinada exerce que papel? De oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Porque não há auxílio de preposição, tá? Deu pra entender? Poxa, ficou meio confuso. Vamos olhar um outro exemplo, tá? Vamos lá. Tô apagando. Objetiva direta. Vamos lá. Os alunos é isso? Os alunos perceberam que o método de checagem reticências, tá? Porque a informação que eu quero realmente já tá aqui. Então vamos lá. Tem um verbo aqui, eu olho, procuro método de checagem. Peraí que tá faltando método de checagem. Era... Poxa, eu coloquei a frase sem o verbo, aí fica difícil. Era essencial. Vou botar reticências aqui. Então eu tenho um verbo e tenho outro. Então já tenho um período composto, tá? Então os alunos perceberam barra. Aqui eu tenho a minha oração principal. Parei antes do meu
que, ok? Então, os alunos perceberam. Faz sentido? Os alunos perceberam. Perceberam o quê? A minha resposta está onde? Na minha outra oração. Então, essa aqui é a minha oração subordinada. Subordinada, ok? Os alunos perceberam. Agora a gente vai saber, a gente tem o que? Depois a gente vai ver mais pra frente que o que pode exercer outras funções, tá? E dentro das subordinadas adjetivas, o que exerce função de pronome relativo. Então, preciso saber se esse que aqui é conjunção integrante, porque a conjunção integrante está dentro das minhas substantivas, que é o que a gente está trabalhando. Então, olhei para o que? Poxa, eu quero saber se ele é ou não conjunção integrante. Para eu saber, tem que fazer o quê? Substituir por quem? Por isso. Ok? Se eu falo, os alunos perceberam isso, faz sentido? Sim ou não? Sim. Ok? Então, já sei que esse aqui é uma CI, uma conjunção integrante. Beleza? Então, olha só. Os alunos perceberam isso. Qual é a minha estrutura? Sujeito, verbo, complemento. Vamos lá. Quem perceberam alguma coisa? Nem vou ler a fração. Quem perceberam, entre aspas, alguma coisa? Os alunos. Então, aqui eu já tenho o meu sujeito. Opa, tem sujeito aqui? Ok. Tem o verbo? Tenho. Quem é? O perceberam. Quem percebe, percebe alguma coisa. Então, eu tenho o verbo transitivo direto. Ok? O que está faltando? Complemento. Então, quem percebe, percebe alguma coisa. A minha principal está ligada à minha subordinada de forma direta, porque o meu verbo é transitivo direto. Então, não há o quê? Preposição. Não existe auxílio da preposição nesse caso. Então, vejam. Perceberam o quê? Que o método de checagem era essencial. Então, vejam. O que estava faltando era o quê? O meu complemento, que está aqui na minha subordinada. Então, quem percebe, percebe alguma coisa. A minha resposta está na minha subordinada. Então, que tipo de subordinada é essa? Oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Tranquilo? Deu para perceber? Eu acho que a dificuldade maior de perceber é a subjetiva, né? Mas acho que a objetiva direta a gente consegue verificar com mais facilidade. Mas se vocês puxarem por essa regrinha, fica mais fácil. Opa, achei na principal o sujeito. Tem o verbo, falta o quê? Complemento, tá? Então, ela tá na minha oração principal tá faltando alguma coisa. Tá faltando o quê? Complemento. A minha resposta tá aqui, na minha subordinada. Ok? Tranquilo até aqui? Bom, vou apagar pra gente trabalhar com a última dessa aula. Vamos lá. Seguinte. Agora eu só vou botar assim objetiva e indireta, tá? Objetiva e indireta, o nome já diz, mas essa é a função de objeto indireto, tá? Diferente do objeto direto, o indireto tá ligado ao complemento por meio de uma preposição. Então, existe preposição, tá? O exemplo que eu dei aqui, só fazendo uma observação, eu coloquei umas observações na folhinha de vocês, tá? A respeito das objetivas diretas. Porque pode ser que não estejam presentes as condições integrantes que ou se. Pode ser que seja um pronome indefinido, por exemplo, tá? Mas tá tudo explicadinho aqui. É só para que vocês consigam perceber, ok? Fazendo a pergunta do isso, enfim, fazendo a substituição fica mais fácil, ok? Mas a cobrança maior realmente com o quê? Tranquilo? Bom, vamos lá para a objetiva indireta. A oração subordinada substantiva objetiva indireta atua como objeto indireto do verbo da oração principal. Então, a primeira é a seguinte: meu pai insiste em que eu estude.
Nossa, mas que estrutura estranha, professor. É assim mesmo. Meu pai insiste primeiro verbo, em que eu estude. Segundo verbo, período composto por período composto, tá? Primeira parte. Meu pai insiste. Opa, essa frase tá incompleta. Meu pai insiste. Insiste em quê? Né? Então, preciso de uma outra resposta. Então, aqui eu tenho uma oração principal. E ela precisa de uma segunda informação, que é a minha oração subordinada. Percebam que antes do meu que, quem eu tenho aqui? A minha preposição em. Meu pai insiste. Qual é a estrutura? Sujeito, verbo, complemento. Quem insiste em alguma coisa? Quem insiste? Meu pai. Tem sujeito? Tem. Meu pai. Tem verbo? Ou insiste aqui? Tenho. O que falta? Complemento. Se eu tenho quem insiste em alguma coisa. Na minha pergunta tem preposição? Tem. Então isso aqui é um verbo transitivo indireto. Então a minha oração principal está ligada à minha subordinada por meio de uma preposição, tá? Então quem vem antes do que aqui? O em. Olha aí, ó. Tá ligada a segunda informação? Tá, mas por meio de quem? Da preposição, tá? Meu pai insiste nisso. Faz sentido? Sim ou não? Sim. Então, você vai falar em isso? Não. Em mais isso é igual a nisso. Então, qual a pergunta que você vai fazer? Meu pai insiste nisso? Nisso o quê? Em que eu estude. Meu pai, na verdade, aqui está funcionando como uma afirmativa. Meu pai insiste nisso. Nisso o quê? Em que eu estude. Na minha pergunta tem preposição? Tem. Olha o em aqui. Então, quem insiste em alguma coisa. Se eu tenho verbo transitivo direto, a minha subordinada vai ser o quê? Oração subordinada substantiva, objetiva. Não é oração subordinada objeto indireto, não. É objetiva indireta. Tranquilo até aqui? Deu pra ir? Deu pra perceber essa ocorrência de objeto indireto, de objeto direto e objeto indireto dentro das subordinadas? Tranquilo? Vamos lá. Só pra gente fechar. O mesmo exemplo que eu tenho no livro aqui. Deixa eu ver se por acaso nesse outro aqui eu tenho. Tá. Necessitávamos de que nos, botar embaixo, ajudasse. Ainda tá começando a falhar, e caneta nova, mas tudo bem. Vamos lá. Necessitávamos de que nos ajudasse. Necessitávamos primeiro verbo, ajudasse em segundo verbo. Necessitávamos barra. Qual é a ordem? Sujeito, verbo, complemento. Se eu pegar e falar necessitávamos disso, faz sentido? Faz. Eu não falo necessitávamos isso, eu falo necessitávamos disso, que necessita de alguma coisa. Então aqui eu tenho uma oração principal e aqui eu tenho a minha oração subordinada. Como eu consegui substituir por isso? A minha conjunção integrante pode ser substituída por isso, no caso aqui disso. Então eu tenho uma substantiva. Então, necessitávamos. Eu necessitávamos? Tu necessitávamos? Não. Nós necessitávamos. O que aconteceu aqui? Eu tenho sujeito? Tenho. Mas ele não está aqui na frase. Mas eu consigo identificar pela minha terminação, pela minha desinência verbal. Ok? Então o meu sujeito ele só está oculto. Quem necessitávamos? Nós. Só para fechar.
Só um segundo. Tocou, mas eu vou terminar nesse vídeo mesmo, ok? Então vamos lá. Necessitávamos de que nos ajudassem. Sujeito, nós. Então, ok. Verbo, eu tenho? Tenho. Necessitávamos. Falta quem? Complemento. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Necessitávamos disso. Disso o quê? De que nos ajudassem. Então, vejam. A minha oração principal está ligada à minha subordinada por meio da preposição. Então, necessitávamos disso, tá? Eu tive o sujeito, eu tive o verbo, só tava faltando o complemento. Tá aqui na minha oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Ok? Tranquilo, galera? Bom, espero que sim, tá? Eu vou passar os exercícios somente na semana que vem, tá? Esses exercícios da folhinha não façam ainda. Esperem eu completar as outras três, a completiva nominal, a predicativa e a positiva, para que vocês façam os exercícios. Porque aí vocês vão ter um leque maior de explicações e eu não vou ficar dividindo as questões, não, essa vocês devem fazer, essa não, tá? Então esperem semana que vem, faça os exercícios do livro. Eu vou fornecer o material escrito agora, tá? E na semana que vem eu vou pedir para que vocês façam todos os exercícios e a gente corrige na semana seguinte. Tranquilo até aqui? Um beijo e até a próxima. Ah, importante, fiquem em casa. Beijo, gente.